Flamengo foi eliminado da Libertadores pelo Olímpia, derrota de 3-1 lá no Paraguai, como todos já sabem, obviamente. E eu quero hoje fazer uma reflexão com vocês sobre que tipo de mudança pode acontecer. As notícias mais recentes dão conta de que São Paulo será mantido no cargo. Pensando que o técnico vai continuar o trabalho, quem será que pode subir? Quem será que pode descer? Quem será que vai ganhar mais espaço? Quem será que vai perder espaço no elenco? Que tipo de mudança o São Paulo vai fazer? Eu quero refletir um pouco sobre isso com vocês hoje. Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes da gente dar sequência, eu quero pedir para vocês deixarem um like. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal. É muito importante se inscrever no canal e deixar o like, realmente faz a diferença pra gente. E também quero aproveitar para convidar você para virar membro aqui do canal. Você que é membro do canal vai ter direito a um chat, um grupo de WhatsApp. Você vai ter acesso ao grupo de WhatsApp que a gente vai ficar falando lá sobre tática, sobre futebol, sobre Flamengo, sobre um monte de coisa. E você também vai ter no plano Gabigol direito à transmissão tática, em que eu faço apontamentos táticos em tempo real sobre a partida, sobre os jogos do Flamengo. Mando lá no áudio e vocês vão acompanhando um viés um pouco mais tático da partida. E os inscritos estão elogiando bastante. Está sendo bem bacana fazer esse trabalho e a turma está dando um feedback bem legal. Então não perde a oportunidade, clica aqui em Seja Membro e você vai gostar. Coisa de merrequinha, centavinhos por dia, você vai ter acesso a um negócio bacana pra caramba e vai ajudar aqui o canal a crescer e vai me ajudar a ter um pouco mais de recursos para poder ter um pouco mais de disponibilidade para esse trabalho aqui. Bom, gente, vamos falar um pouquinho então sobre esses jogadores e sobre essas mudanças que o São Paulo pode fazer para poder tentar dar uma chacoalhada, para poder tentar melhorar o desempenho do time de uma forma geral, né? Imagino que ele vá pensar em algumas mudanças. É claro que ele não vai também fazer uma mudança radical, mas eu imagino que ele possa pensar em algumas mudanças. Então, vamos pensar aqui nos jogadores que devem ter mais espaço com ele na sequência. Bom, o Vitor Hugo tem jogado muito bem. O Vitor Hugo foi preterido na partida no Paraguai em detrimento do Gerson, né? E acabou não jogando, não começando a partida. Ele fez duas partidas muito boas contra o Grêmio e contra o Atlético Mineiro. Muito boas mesmo. E, bom, acho que esse jogador pode ter mais espaço, vai ser esse segundo volante. Eu acredito que ele pode ter esse espaço como esse cara que vai ser importante na construção das jogadas. Fiz um vídeo recente aqui no canal falando sobre isso e acho que ele pode ganhar bastante espaço. O Alan também pode crescer à medida que vai ganhando ritmo de jogo, pode ser importante também. Não jogou também, não começou o jogo no Paraguai, mas acho que ele vai aos poucos se consolidar como um titular. E acho que Alan e Vitor Hugo é uma dupla que me agrada bastante e pode elevar o nível da construção das jogadas, da forma como o time chega em último terço, com passos que vão quebrar linhas, com passos que vão achar companheiros na entrelinhas também. Então acho que esses dois jogadores podem ganhar espaço. Outro jogador que vai ganhar espaço, ao meu ver, é Luiz Araújo, que entrou bem no jogo de quinta-feira, foi ali bastante incisivo nas suas jogadas, tem um contra um muito forte, né, como a gente já percebeu, e também jogou bem contra o Cuiabá, fez uma boa partida, foi eu acho que o único que teve uma atuação boa, né, naquela partida lá em Cuiabá. Então esses jogadores eu imagino que vão ganhar espaço aos poucos, né? Além, é claro, daqueles que já são consolidados e que cada vez mais se fortalecem como jogadores importantes. Estou falando, é óbvio, do Arrascaeta e do BH, né? Os jogadores que vêm rendendo bem, do quarteto mágico aí, são os dois que vêm jogando mais, que vêm entregando mais. O BH fez uma partida um pouco hesitante, na minha visão, lá em Assunção, falhou em alguns momentos importantes, mas fez o gol, né? Então, não dá pra dizer que ele não foi importante, não tem como dizer que ele não foi importante. Ele já tinha feito gol também no jogo do Maracanã, tem feito gols, deu assistência pro Gabi, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, lá no Sul, na partida de ida da Copa do Brasil. Então, tem sido muito importante. O Arrascaeta nem se fala, né? Os números recentes do Arrascaeta são coisas assim monstruosas em termos de participação em gol. Por exemplo, o jogo do Atlético Mineiro deu uma assistência, um gol. No jogo agora contra o Olímpia deu uma assistência. Ele tem dado muitas assistências, tem feito gols. Ele tá jogando muito. Fora o que ele não faz de números, mas o que ele gera de volume de jogo. Bom, não dá nem para usar muito a partida de quinta-feira como um parâmetro, porque realmente ninguém jogou bem. Mas ele, por exemplo, foi um cara que iniciou essa partida muito bem. Deu esperança de um Arrascaeta, assim, brilhando, né? Então, assim, a gente imagina que ele vai se consolidar, claro, como um cara cada vez mais importante. Alguns jogadores estão ali num limbo, eu imagino que eles estejam num limbo. O que eu quero dizer com isso? Estão, assim, em observação, né? Então, assim, o Davi Luiz teve duas partidas muito ruins agora na sequência, né? Contra o Cuiabá e contra o Olímpia. Então, não sei se ele vai perder espaço, se ele vai realmente ser preterido, vai ser um cara menos usado, mas ele está ali numa espécie de observação, ali no momento em que tem que ficar atento, porque vem de duas atuações ruins. A mesma coisa, imagine em relação ao Gabriel Barbosa, ao Gabi.
porque ele, em que pese o fato dele ter feito gol contra o Grêmio e dele ter sido importante nessa partida, ele não vem de boas atuações, né? Ele não jogou muito bem contra o América Mineiro, perdeu gols. Ele também perde um gol feito na partida contra o Galo. E, enfim, não tem tido atuações muito boas. Até jogou uma partida boa, é bem verdade, contra o Olímpia na ida, mas ele tem oscilado bastante. O que pesa a favor dele é o fato do seu reserva ali, do seu concorrente da posição, o Pedro, estar em baixa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os caras que estão em baixa. Outro que também está numa situação que tem que ficar observando, que não está perdendo espaço, não está, vamos dizer assim, mal na fita, mas que tem que ficar muito de olho é o Felipe Luiz, né? Pela atuação dele contra o Olímpia, que não foi boa, né? Uma atuação muito insegura, especialmente com bola no pé, perdendo muita bola boba, errando muito passe. Então é um jogador que tinha ganhado o espaço, tinha mostrado capacidade de jogar em alto nível, mesmo aos 38 anos, jogou um partidaço contra o Grêmio, mas essa partida contra o Olímpia acende um sinal amarelo. Vamos dizer que essa turma aí é a turma que está com o sinal amarelo, né? E a turma que está pegando o sinal vermelho? Quem é a turma que está pegando o sinal vermelho? Acho que é o Pedro, né? Depois de tudo que aconteceu em relação ao episódio lá do soco e tudo mais, ele teve a oportunidade de jogar contra o Cuiabá e não foi bem, né? Não fez uma boa partida. Jogou numa rotação muito baixa, me surpreendeu realmente por causa disso. E acho que o São Paulo pensa em utilizá-lo cada vez menos. A questão é que o Gabi também não está rendendo. Então, eventualmente, o Pedro pode ganhar espaço, porque o Gabi também não está entregando um futebol do nível que se espera. Outro jogador que eu acho que também está perdendo espaço, isso ficou claro na partida de quinta-feira agora contra o Olímpia, é o Cebolinha, né? Também por conta de atuações apáticas, eu diria, né? Entregando muito pouco em termos ofensivos e defensivos também, né? Acho que, por exemplo, o Pedro e o Cebolinha juntos em campo, eles entregam uma marcação alta, assim, bem pouco enérgica, que fecha muito pouco espaço e que pressiona muito pouco o portador da bola. Então, acho que o São Paulo já se ligou nisso e acho que até por isso também o Cebolinha deve ser um cara que vai aos poucos perder espaço. O Gerson é um cara também que acho que a gente tem que ficar com uma luz laranja, uma luz amarela, mas eu acho que ele está mais para laranja, mais para vermelho do que para amarelo nesse momento. O Gerson não vem jogando bem, né, gente? Se a gente for pensar na melhor atuação que o Flamengo teve nos últimos tempos agora, que foi contra o Grêmio, o Gerson não estava em campo. E ele não vem entregando um futebol de bom nível, na minha visão, né? Ofensivamente, não tem conseguido fazer a diferença, como ele já chegou a fazer em dado momento do ano, dando assistência, sendo importante em último terço, em participações em gol, mas defensivamente ele vem pecando bastante, falhou bastante da cobertura ao Felipe Luiz, por exemplo, na partida contra o Olímpia. Ele vem deixando de ser um cara efetivo na marcação e ele, como segundo volante, né, acaba deixando o time vulnerável, né? Então o Vitor Hugo, por exemplo, acaba entregando mais nesse sentido. Então o que eu imagino é que talvez o Gerson possa perder espaço, porque para ser esse cara aberto pela esquerda, agora tem o Bruno Henrique, que está em alta. Então ele já não vai fazer esse papel. Eventualmente, ele tem jogado como reserva do Arrascaeta, né? Quando o Arrascaeta não pode jogar, esse 10 por trás do centroavante. E, na minha opinião, não tem rendido bem nessa posição também. Ele não se sente confortável em corredor central ali, no entrelinhas. Ele não é um jogador que joga rápido, que tem pouco... o primeiro toque não é bom. Ele tem que tocar várias vezes na bola para poder seguir a jogada. Ele não é um cara que resolve as coisas muito rápido. Então ele não é um cara que se sente confortável no entrelinhas, né? Um cara de ataque ao espaço, um cara de força, né? Então, o Gerson tem que ficar observando bem de perto o rendimento dele para entender como é que vai ser a sequência, né? E outro jogador também que a gente precisa falar, né, é o Ribeiro, né? Ele entrou muito bem contra o Palmeiras, não faz tanto tempo assim, foi importante no segundo tempo, deu uma assistência, fez uma ótima atuação, mas também, assim como o Gabi, né, é um cara que vem, entrega uma boa atuação aqui, mas no geral tem feito atuações assim bem abaixo. Ele fez bastante mal na partida contra o Olímpia, assim, no primeiro tempo, errando muito passe especialmente. Foi uma partida bem abaixo. Também já não tinha jogado bem no jogo contra o Olímpia, no Maracanã, né? E, por exemplo, o jogo contra o Grêmio, que o Flamengo jogou bem, o time foi bem, a partida da equipe foi boa, ele não fez uma boa partida, né? Que pese o fato de quase todo mundo ter jogado bem, ele não fez um bom jogo. Então é um atleta que a gente tem que ficar de olho, pensar que de repente o São Paulo pode começar a cogitar a possibilidade de usá-lo mais no segundo tempo, né? Ser um cara que possa entrar para reter bola, quando o Flamengo estiver ganhando o jogo, controlar o jogo, né? Então acho que isso pode ser uma mudança possível. Estruturalmente, não imagino que ele possa mudar muito. Ele tem realmente adotado esse 4-2-3-1. Eventualmente ele vai mudar para um 4-3-3 em algumas circunstâncias. Construindo, né? Não imagino também mudanças muito radicais. Talvez a entrada do Luiz Araújo, o Luiz Araújo ganhando mais força, ganhando mais espaço. Pode ser que a gente veja um jogo mais de força para esse corredor lateral direito. Um contra um jogo menos de associação, um jogo menos de toque, um jogo mais de força pelos corredores, né?
Eu acho que o Luiz Araújo pode funcionar muito bem com o Bruno Henrique, cara. Acho que é uma parceria que pode funcionar porque o Luiz Araújo tem uma diagonal longa muito boa, tem um passe de ruptura muito bom, que acha nas costas dos adversários, da última linha, e o Bruno Henrique é muito craque nisso, né, em receber esse cruzamento, tanto pelo alto, na diagonal longa pelo alto, quanto essa diagonal curta, né, por baixo, esse passe de ruptura que acha nas costas o atacante rompendo. Então pode funcionar muito bem, tenho esperança em relação a isso. Beleza? O conteúdo de hoje era isso, vocês estão vendo que hoje está um pouquinho improvisado aqui, não estou no habitat natural, estou fazendo aqui no improviso para não deixar vocês sem conteúdo, para a gente poder falar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais sobre essa situação do Flamengo e sobre o que pode acontecer em termos de mudança na sequência. Fechado? Obrigado pela parceria, obrigado pela audiência, tamo junto, deixa o like, comenta aqui quem você acha que vai ganhar espaço, quem você acha que vai perder espaço, qual você acha que vão ser as mudanças que vão acontecer aí no Flamengo na sequência do trabalho do Sampaoli, o que vai acontecer com o clube de regatas do Flamengo aí na sequência dos próximos dias, próximas semanas. Beleza? Tamo junto, forte abraço, obrigado, valeu, fui.